Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais um conjunto, de um conjunto numérico, né, que é o conjunto dos números racionais. A grande característica dele é o surgimento das frações, né, e isso fez com que, assim, como eu venho mostrando, assim, vem agregando elementos aos conjuntos, né. Então, a primeira coisa vieram os naturais. A gente mostrou que daí os naturais estão contidos dentro dos inteiros. E agora a gente vai mostrar os racionais. A gente vai mostrar que os naturais e os inteiros estão contidos dentro dos racionais. A grande característica desse conjunto, né, é o surgimento das frações, como eu já disse, né, e com isso nós também temos a operação da divisão sendo fechada, podemos por assim dizer, né? Agora nós conseguimos fazer toda e qualquer divisão que no conjunto dos inteiros a gente não conseguia, nem no conjunto dos números naturais, beleza? Então vamos ver a parte teórica disso e um pouco da história do conjunto dos números racionais. Bem, então vamos começar a falar do conjunto dos números racionais, né? O símbolo não é bem esse daqui, mas é o que o equation do Word me fornece, tá? Não é bem um Q desse jeito aqui, o símbolo dos racionais, tá? Ele tem esse termo Q de quociente, tá? Por quê? Porque é o surgimento do quociente, como a gente conhece mesmo assim da fração, tá? Então, novamente, o que é um número racional, né? Bem, a gente tem a ideia que o número racional é aquele que é uma fração, né? Numa perspectiva A sobre B, com A, B inteiros e B diferente de zero, tá? Então, mas o que é uma fração? Só esse termo, se só a gente falar o que é uma fração, isso dá assim para discutir de várias formas possíveis o entendimento do conceito de fração, tá? A gente vai se conter a questões de medições simplesmente, mas ela tem vários significados envolvidos com o termo fração, que daria muita discussão a respeito disso, né? Talvez dentro da conceituação do estudo da matemática propriamente dito, talvez esses sejam um dos conteúdos mais complexos, assim, por assim dizer, né? Porque para cada situação nós temos um significado para a palavra fração, né? Então, para o nosso estudo aqui, eu vou considerar como uma medição, tá? Para a gente não se atentar muito a isso, visto que eu já me atentei, já me estendi demais quando eu falei do conjunto dos inteiros, tá? Então, quando a gente fala na fração, historicamente falando, os racionais estão associados ao resultado de medições. Por exemplo, ao medir o segmento de reta, tomamos como unidade da medida 1 e a gente vai mostrar essas relações no GeoGebra, tá? Só que antes de eu falar essas relações no GeoGebra, o que acontece? Bem, nós temos aí uma relação muito forte, por assim dizer, né? Por quê? Porque o conceito da fração ele já era conhecido pelos egípcios, né? Lógico que não era o formato que nós conhecemos hoje do conceito de fração, só que ele não era visto necessariamente como um número, né? Ele via como uma parte de um número, certo? Então isso é uma coisa que, assim, com o avanço da ciência, houve-se a necessidade de se observar a fração como sendo um número, tudo bem? Mas ele já é conhecido assim já desde a época dos egípcios. Isso é uma coisa interessante porque assim a gente tem aquela noção assim quando a gente pega o livro didático, naturais, inteiros, racionais, né? Que dá a impressão que dá é que tudo foi feito assim nessa forminha. Não existe essa forminha na ciência. Quando nós falamos em ciência não existe forminha, né? Então isso é uma coisa que a gente vai tentar mostrar para vocês durante todo o curso, né, o curso de cálculo, mas especialmente nessas questões aqui, beleza? Então eu vou abrir o GeoGebra para a gente mostrar o que acontece nesses casos, tá? Bem, então com o GeoGebra aberto a gente vai fazer algumas considerações aqui, e nessas considerações eu vou falar para vocês assim, vamos fazer de conta, tudo bem? Beleza? Então eu vou colocar um segmento de reta aqui, mas vamos fazer de conta que a gente não sabe a medida dele, tá? Só para a gente mostrar essa relação de como que
as coisas funcionavam quando eu falo nessa questão histórica, tá? Então eu vou pegar aqui um ponto qualquer, né? E daí, no caso aqui, vamos colocar aqui a medida 5, tudo bem? Então vamos fazer de conta que a gente não sabe que a medida de A até B vale 5, tudo bem? Então como é que os gregos faziam para fazer esse tipo de medição? Eles tinham já uma medida menor, que eles chamavam de, eu não sei se é esse o termo, mas eu vou chamar de unidade, tá? E eles faziam assim, eles começavam a dividir o tamanho ali nas unidades, e conforme ia cabendo eles sabiam a medida exata da distância ali no caso, né? Ou seja, essa medição aqui de A até B. Então, novamente eu vou colocar aqui, ó, já está marcado, né? Colocar a medida 1, tudo bem? Então essa aqui é a minha medida 1 que nós vamos precisar para fazer as medições. Então vamos fazer de conta novamente, né, que a gente conhece somente essa medida aqui, que tem uma unidade, e a gente não conhece essa daqui, tá? Então como é que a gente vai fazer para medir esse daqui? Então os gregos faziam o seguinte, eles começavam colocando os espaços, né, e marcando. Então aqui no caso a gente consegue colocar essa medida, 2, 3, 4, 5, ou seja, essa medida aqui tinha 5 unidades, tá? Então é dessa forma que os gregos faziam para medir termos inteiros, vamos assim por dizer. Então, agora a questão é, por exemplo, assim, e se isso se não fosse exato, como é que eles faziam, né? Bem, então eu vou pegar uma outra medida aqui, vou marcar aqui, e vou colocar 4,5, tudo bem? Então essa é uma medida aqui. Novamente eu vou pegar aqui esse da medida aqui, ó. Então venho 1, 2, 3, 4, e quando eu vou usar o 5, vocês podem observar que, ó, ele excede. Então o que os gregos faziam? Eles pegavam essa medida aqui e iam dividindo em partes até completar. Então no caso eu vou pegar aqui, né, vou pegar uma nova medida, 0,5, né? Então quando chegou aqui, eu vou pegar agora, vou mexer, quando chegou aqui, ó, no 4, né, vocês percebem que tem essa falta aqui para poder medir. Então eles pegavam e dividiam essa medida da unidade, né, e com isso eles conseguiam fazer e conseguiam falar assim, opa, então deu 4 unidades e meia. E assim eles vão fazendo conforme houver essa necessidade. Por exemplo, assim, uma outra medida, né? Vamos colocar aqui 4,25, né? Então, de novo, né, eu vou pegar a unidade, 1, 2, 3, 4, e vocês observem que eu não consigo fazer. Beleza, então eu vou tentar pegar aquela outra lá, né? Então, né, quando eu pego a outra, né, deixa eu voltar aqui e chegar nesse pedaço somente aqui pra gente entender, né? Então 4, quando eu pego essa daqui, ó, a partir desse ponto, ela também excede, então não dá. Então eu vou fazer o que? Eu vou dividir o que já tinha sido dividido. Então eu vou pegar e dividir ao meio esse daqui. Então 0,25. E daí eu tenho a medida 0,25, né? Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor esse resultado, né? Então, novamente, ó, aqui está a medida do inteiro, né? O inteiro, quando eu coloquei aqui, ó, não deu. Se eu pegar esse daqui, ele excede.
né? Então eu vou pegar esse daqui agora, que é a metade da metade, né? E ele encaixa. Então era dessa forma que os gregos eles faziam, né? E eles, por meio desse tipo de trabalho, eles já tinham essa consciência do que era um número racional, ou seja, a fração, não o número racional como a gente conhece hoje. Eles já conheciam a questão da fração. Como é que eles faziam para poder fazer esse tipo de trabalho? Era exatamente isso. Eles tinham a unidade, que era esse termo aqui, né? Que a gente conhece, vamos chamar de 1 metro, né? A gente conhece como metro, né? Mas poderia ser qualquer outra unidade de 1, desde que você tenha como ideia essa como unidade, né? Os egípcios, por exemplo, eles não tinham essa noção. Eles pegavam uma medida qualquer e essa faria a unidade deles. Então era esse um dos grandes problemas para os egípcios, porque não tinha uma certa padrão, né? Uma unidade aqui, de repente não era a mesma unidade em outro lugar, porque a medida era diferente, né? Então, para os gregos, né, já tinha uma certa noção de padrão em relação a isso, então já tinha uma certa unidade, e a partir disso eles começavam a fazer as subdivisões dessa unidade para que pudesse caber no espaço que você queria medir, beleza? Então agora eu vou voltar lá no nossa discussão teórica. Bem, então como eu já falei aqui, né, agora só retomando, né, tomar uma medida 1, né, e a gente fez a relação no GeoGebra. Como é que a gente fez? A gente considerou que a unidade é 1, que cabe no inteiro, n vezes, né, no segmento AB, e agora a questão é quando não cabe, né? Quando não cabe, a gente subdividia aquela reta, né? E conforme a gente ia subdividindo, essa nova medida seria a fração daquela parte lá. Então 1 sobre 2, ou seja, eu peguei a medida e dividi em duas partes. 1 sobre 4, eu peguei a medida 1 e dividi em 4 vezes, certo? Então essa era a ideia de fração que eles tinham, né? Quando conseguimos subdividir a unidade, para fazermos a medição, dizemos que são números comensuráveis, tá certo? Quando eu consigo fazer essa subdivisão da unidade, para fazer uma medição, eu chamo isso de número comensurável, tá? Então, os matemáticos gregos na época de Euclides não olhavam para a fração como sendo um número, mas sim como uma razão entre dois números, né? E o que isso quer dizer, né? A gente já fez isso no GeoGebra, né, que é a razão, nós começamos a fazer as divisões, né, ou seja, assim, 1 para 4, ou seja, nós dividimos o pedaço ali, né, em 4 partes, então nós tínhamos uma parte de 4, tá? E isso é uma razão, né? E esse conceito de razão, ele é um conceito que ele está muito... e muitas vezes em alguns textos de cálculo, da própria matemática, o termo razão. Então, o termo razão, ele pode ser significado como uma fração, tá? A razão de 1 para 4, quer dizer 1 quarto. A razão de 2 para 3, 2 em 3, né? Ou então tem outra situação, vazão, né? Vazão também tem um significado de fração. Então nós temos ali, ó, no caso nós temos duas situações, né, que eu estou apresentando para vocês. A questão do pedaço, né, para questões de medição, e uma outra situação é a questão de razão, tá? Então quando eu tenho uma unidade e divido ela em 4 partes, e pego uma dessa parte, eu tenho a razão de 1 para 4, né? Ou seja, de uma parte eu peguei um pedaço dela, tudo bem? Eu dividi ela em 4 e daí eu peguei 1. Então, das 4 partes, uma de 4 partes. Então, isso é uma razão, certo? Em exercícios de regra de 3, são utilizados o termo razão. Em exercícios do próprio conceito de cálculo, a gente utiliza o termo razão, tudo bem? Mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa nessa questão, você escreve nos comentários que daí eu faço uma videoaula só falando sobre esse termo da razão, beleza? Mas aí, com o passar dos tempos, a fração começou a ser vista como um número. E nessa perspectiva surgiu o conceito dos racionais, né? Que tem esse símbolo aqui, que quer dizer quociente, tá? Então, vem essa construção histórica, né? E ela só veio assim
só se tornou racionais assim depois de muito tempo, né? E a partir dessa perspectiva, esse é o primeiro conjunto que tem uma estrutura, uma representação que não é, por exemplo, assim, o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, o conjunto dos inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim continua, e também vem do menos infinito, né? Então, esse é o conjunto que tem a primeira, que a gente consegue fazer uma representação por meio de uma estrutura algébrica, né? Então, o conjunto dos racionais é um número x, tal que x é da forma a sobre b, com a pertencente aos inteiros, b pertencente aos inteiros e b diferente de zero. Então, aqui é o primeiro momento que nós conseguimos... o que é o conjunto dos racionais? O conjunto dos racionais é um conjunto a sobre b, com a e b pertencente aos inteiros e b diferente de zero, né? Por conta dessa questão dos gregos entenderem o número AB como sendo uma razão, veio a designação de racional, tá? E daí nós temos essa questão de racional por conta dessa razão, beleza? Agora vamos olhar a seguinte situação, né? E se a gente tomar B igual a 1, né? Se a gente tomar B igual a 1, nós temos assim A sobre B, B igual a 1 fica A sobre 1, que é o A, e o A pertence aos inteiros. Ou seja, nós podemos inferir que o conjunto dos inteiros é um subconjunto dos racionais. E nesse caso a gente tem uma extensão do conjunto dos numéricos, né? Que é naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, tá? E outra característica desse daí é que somente dentro do conjunto dos racionais é que as 4 operações são possíveis. E valem todas as operações e propriedade dos inteiros também. Ou seja, tudo que nós vimos nas 3 videoaulas que falam sobre o conjunto dos inteiros também vale para o conjunto dos racionais, tá? Então, isso quando eu falo que está contido, vem também as propriedades que estavam todas embutidas naquele conjunto, tá? Com o surgimento dos racionais, né, a gente já mostrou, e na verdade a gente está fazendo um processo contrário, né, surgiram os números decimais, né? Ou seja, é possível fazer uma representação decimal da fração A sobre B, fazendo a divisão de A por B, resultando em, né, decimais exatos, né, finitos. 1 sobre 4 é a mesma coisa que escrever 0,25. Menos 5 sobre 8 é menos 0,625. 6 sobre 1 é 6. E nós também temos as dízimas periódicas que são infinitas. 2 dividido por 3 dá 0,6666, continua. 177 dividido por 900 dá 0,17878787, que eu posso reescrever como sendo 0,178 com essa barra em cima aqui, ó. E o mesmo acontece aqui, 0,6 com essa barra em cima, que quer dizer que esse número continua infinitamente, tá bom? A determinação da fração geratriz do decimal, né, a gente pode fazer uma determinação desses resultados aí, né? Então, as dízimas periódicas também podem ser representadas por meio de frações, e essa recebe o nome de fração geratriz. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer alguns exemplos desse caso, de ambos os casos, tá bom? Mas o que eu quero deixar claro aqui, por exemplo, assim, se eu tenho a dízima, eu consigo representá-la de forma fracionária. Se eu tenho a fração, eu também consigo representar na forma decimal, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para calcular a dízima e algumas divisões com vírgulas, tudo bem? Bem, antes de falar um pouco das divisões ali, eu queria mostrar umas relações ali, por que acontecem algumas coisas nas divisões com vírgula, tá? Bem, então nós temos a centena, a dezena e a unidade. Então, por exemplo, quando eu coloco o número 132, tem uma centena, 3 dezenas e 2 unidades, que é mais ou menos aquela relação do sistema de numeração que eu mostrei para vocês na questão dos números inteiros. Agora a questão é que depois na unidade nós temos décimos, centésimos e milésimos, ou seja, uma unidade é equivalente a 10 décimos. Uma unidade é equivalente a 100 centésimos
E uma unidade equivalente a 1000 milésimos. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter essa relação. Então, quando eu tenho uma unidade, eu posso escrevê-la como sendo 10 décimos. Uma unidade com 100 centésimos, uma unidade com 1000 milésimos, certo? Então, isso é uma coisa que nós precisamos para entender essa divisão aqui, ó. 1 por 4, certo? Por quê? Porque 1 por 4 a gente sabe que a gente não consegue fazer essa divisão, né? Então, quando eu olho 1 dividido por 4, eu não consigo fazer essa divisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa unidade como sendo um décimo. E quando eu faço isso, eu deixo de olhar as questões na unidade e passo a olhar as questões para depois da unidade. Então, no caso aqui, quando eu reescrevo isso como sendo 10 sobre 4, eu estou reescrevendo a unidade como sendo 10 décimos e eu já não vou mais olhar as coisas, as minhas respostas na unidade. Então, por conta disso, eu coloco 0, né? Um macete que o pessoal fala é o seguinte, não dá você falar o quê? 0, e acrescento 10 aqui. Tudo bem? Não, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que eu não estou olhando mais a minha resposta na unidade, eu vou olhar as coisas para pós a vírgula. E quando eu faço essa questão, 10 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, para 2, para 10 sobra 2, né? E agora eu não preciso mais fazer essa questão da vírgula, agora eu só transformo isso daqui em centésimos, né? Então, agora eu olho isso aqui como aqui, daí eu vou olhar, desculpa, não, é na casa dos centésimos, então eu vou olhar aqui, então 20 dividido por 4, 5. Então a resposta 1 por 4 é 0,25. Então essa é a grande questão, que às vezes os macetes falam 0, o que acontece é exatamente isso. Eu deixo de olhar a unidade e vou começar a olhar nos décimos, centésimos e milésimos. No caso aqui, o que aconteceu? Eu olhei 2 décimos e 5 centésimos. Beleza? Então, essa é a questão quando a gente faz questões com vírgula. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz a questão com as dízimas periódicas. Beleza? Bem, então aqui eu tenho a divisão 2 sobre 3. É as mesmas perspectivas. Então eu vou olhar aqui, ó, 2 dividido por 3. O que acontece? Eu não consigo fazer essa divisão na unidade. Eu vou olhar isso então olhando para os decimais. Então com isso eu faço o que? Eu transformo duas unidades em 20 decimais e por conta disso eu não olho mais na unidade e começo a olhar as minhas respostas nos decimais. Então 20 décimos dividido por 3 dá 6, 18 sobra 2. 20 dá 6, sobra 2. Dá 20 dá 6, sobra 2, assim vai indo. Ou seja, esse caso aqui é o caso da dízima periódica, tá? E como é que a gente faz para fazer o processo contrário? Como é que faz para a gente reverter? Ou seja, eu tenho a escrita decimal. Como é que eu faço para reescrever na forma fracionária, tá? Então, como é que a gente poderia fazer para responder essa questão aí? Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou dizer que x é igual a 0,6666, assim vai indo, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Bem, eu vou tentar reescrever esse cara aqui. Como? Primeiramente, eu vou multiplicar ambos os lados por 10, tá? Então, 10x é igual. Quando eu faço a multiplicação por 10, a vírgula anda uma casa. Então vai ficar 6,6666 e assim vai indo. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? Eu vou olhar isso daqui como sendo uma soma. Então, soma do quê? 10x vai ser igual a 6 mais
0,666, assim vai indo, né? E com isso, o que acontece? Bem, vocês podem observar que o fato de eu ter tirado um número não altera essa questão do infinito aqui. É o mesmo aqui. Então eu posso reescrever esse cara aqui como sendo quem? X. E daqui eu vou ter então que 10x é igual a 6 mais x. E resolvo essa equação. Então passo para cá, vai ficar 9x, que é igual a 6. Portanto, x é igual a 6 sobre 9. Simplificando, eu chego que x é igual a 2/3, que é o mesmo resultado que eu tenho ali. Tudo bem? Então, esse é um resultado que nós vamos poder utilizar, ou seja, eu posso reescrever a dízima utilizando essa questão aí. Eu vou mostrar mais um exemplo de como a gente pode utilizar essa questão, esse procedimento, só que num outro tipo de número, beleza? Bem, então agora como é que a gente vai fazer? Vamos fazer um número com essa dízima periódica aqui, 0,17878 78 e assim vai indo, tudo bem? Podendo ser reescrito como sendo 1,178 com a barra em cima, tá? Bem, como é que a gente pode fazer? Bem, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou chamar de n o número, né? 0,178 78 e esse continua, tudo bem? Bem, então eu vou multiplicar por 10, como a gente já fez. Então vai ficar 10n, que é igual a 1,7878 e assim vai indo, tá? Então o que acontece nesse caso? Ó, percebam que a dízima ainda eu não consegui resolver ela, ou seja, eu não conseguia encontrar uma relação. Então eu vou fazer separadamente esse pedaço aqui agora. Então eu vou dizer assim que agora x é igual a 0,7878 e assim vai indo. E olha, vocês podem observar que aqui a minha questão da dízima, ela tem duas casas. Então, o que eu vou fazer? Em vez de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Então vai ficar de que jeito? 100x, que é igual a 78,78. Então, 100x é igual a 78 mais 0,78 e assim continua também, né? Então, de novo, eu vou chamar esse pedaço aqui, porque a gente é uma dízima periódica, uma dízima infinita, de x. Então, vai ficar, passando para cá, 99x, que é igual a 78. Portanto, x é igual a 78 sobre 99, tá? Então, esse cara aqui, eu posso reescrever ele como 78 sobre 99. Então, daqui eu vou ter que 10n é igual a 1 mais 78 sobre 99, tá? Fazendo essas contas aqui, eu vou chegar, né? Que daí tiro o mínimo, né? O mínimo vai ser 99, né? Então vamos fazer 99 é igual a... Então 99 vezes 10 dá 990n. 99 vezes 1, 99. Mais 99 por 99, 1 vezes 78, 78, tá? Bem, daí agora eu vou apagar esse pedaço aqui e a gente vai continuar a partir daqui. Bem, apagado e já arrumado aqui, nós temos que, nessa questão aqui, eu arrumei aqui, 990n dividido por 99, que é igual a 99 mais 78 dividido por 99, né? Como os denominadores são os mesmos, eu não preciso mais olhar para eles, eu cancelo
E eu tenho essa operação aqui, 990n, que é igual a 99 mais 78. 9 com 8, 7 vai 1. 9 com 8, 7, 177. 177. Daqui eu tenho que n vai ser igual a 177 dividido por 990. E essa é a representação fracionária do número 0,17878, assim vai infinitamente, tá certo? Então essa é uma grande questão também que a gente tem aí dos números, a relação dos números fracionários com os números decimais, tá bom? Bem, essa foi mais uma videoaula, né? Agora nós falamos do conjunto dos números racionais, né? A grande característica dele é o surgimento do conceito fracionário, né? Que ele pode ter uma ideia de medição e razão, e entre outras outras relações que existem com o termo fração, tá? Nós trabalhamos somente duas, enfim, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus colegas, né? Porque, como eu sempre digo aqui no canal, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, forte abraço e até a próxima videoaula.